Pessoal, hoje temos mais notícias, né, da guerra comercial do Trump e do estrago que ele está fazendo nos Estados Unidos, né? O Trump está causando mais estrago do que uma guerra ou a pandemia nos Estados Unidos, para quem não sabe. Só para vocês terem uma ideia, a inflação de janeiro nos Estados Unidos chegou a 3,1%. Isso janeiro, que fevereiro ainda não tem os dados ainda. Em dezembro foi 2,9%. Mas o que acontece? Essa média de inflação, apesar de parecer pouca para a gente que é brasileiro, para o americano não é. Eles só tiveram inflação acima de 3 na pandemia, tá? Quando teve aquela crise, coronavírus e tal. Ou seja, o laranjão está sendo pior que uma pandemia para os Estados Unidos. Agora vamos às notícias de hoje. O laranjão foi hoje lá no Congresso americano, né, discursar, e ele foi vaiado. Eu vou mostrar um trechinho para vocês. Won the popular vote by big numbers and won counties in our country. Além dele ter sido vaiado por alguns deputados democratas, teve o deputado democrata do Texas, Al Green, que ele foi retirado porque ele estava interrompendo e xingando o Donald Trump na cara dele. Você vê que o negócio está ficando estranho lá. Agora, o que está acontecendo, pessoal? O Trump, com essa guerra tarifária dele com o mundo todo, ele está causando prejuízo ao próprio país. Ele está causando inflação e prejuízo. Só para vocês terem uma ideia da inflação que eu acabei de falar, que chegou a 3,1% em janeiro, alguns produtos, porque a inflação se calcula uma média, né? Vocês sabem disso, eu já fiz um vídeo aqui com a luzinha mostrando. Mas alguns produtos tiveram uma inflação muito superior a isso, enquanto que outros menos. Depende muito dos itens que é importado ou exportado pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, um carro como uma picape, tem um repórter americano que ele mostrou que a picape ela foi de $8 mil para $100 mil. Vou mostrar um trechinho para vocês verem. Could be ground zero for the impact on the tariffs, Maria. This Dodge Ram truck, $80,000, instantly became $100,000. Vocês viram? Para quem não entende inglês, ele falou $800, né, que é $8,000, perdão, $8 mil. It became $100,000, $100 mil. Isso numa simples picape. Porque as montadoras americanas, elas dependem de muitos produtos que são importados, são feitos em outros países, alguns produtos, peças de carro, automóveis, essas coisas. Então, com o aumento da tarifa do Trump, as montadoras têm que cobrar mais caro pelo carro que eles fabricam. Então, isso gerou inflação. Só para vocês terem uma ideia, as montadoras americanas já enviaram uma carta em protesto, né, uma nota pública, dizendo que se o Trump continuar com essas tarifas, elas vão quebrar. Porque elas não têm como fazer os seus carros, né, montar seus automóveis, sendo que muitas peças não são fabricadas nos Estados Unidos. Algumas são fabricadas no México, Canadá, nos países vizinhos. Até porque os americanos tiveram um pouco disso, né? Por causa de uma busca de mão de obra mais barata, eles começaram a terceirizar o serviço para países vizinhos. Agora o laranjão quer taxar tudo. Como é que uma picape vai de $8 mil para $100 mil? Não tem como, né, pessoal? Aí o que aconteceu? O Canadá é o país que está batendo mais de frente com o laranjão. O Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, falou em entrevista recentemente que eles não queriam nenhuma guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país amigo, aliado, mas se o laranjão quer aumentar as tarifas, eles vão aumentar as tarifas também do mesmo jeito, porque isso vai prejudicar a economia canadense. Segundo alguns especialistas, o Canadá pode entrar em recessão por causa disso. Tanto que hoje saiu a notícia que o governador de Ontário, que é o estado mais populoso do Canadá, o governador Doug Ford, ele cancelou um contrato com a Starlink, daquelas anteninhas, né, de via satélite para se conectar com a internet. O contrato, que valia 100 milhões de dólares canadenses, ou 68 milhões de dólares americanos, foi cancelado. E ele ainda assinou uma medida proibindo qualquer contrato com empresas americanas. Só que o Canadá não está fazendo só isso, pessoal. O Canadá está indo muito mais além. Por exemplo, os americanos têm o seu hino nacional vaiado quando tem algum evento no Canadá. Um jogo de hóquei, futebol, alguma coisa. Tanto que o Justin Trudeau, ele falou isso. Ele falou assim, nós vaiamos o hino americano, mas nós não somos contra o povo americano. Nós somos contra as medidas que o governo atual está tomando contra a gente. Mas nós amamos o povo americano. O que ele quer dizer? Que a vaia não é para os americanos, é para o Donald Trump e a equipe de governo dele. Além disso, que nem eu falei para vocês, eles estão fazendo um verdadeiro boicote a produtos americanos. Em vários lugares agora no Canadá, eles estão identificando os produtos que são canadenses e estão espalhando panfleto para as pessoas comprarem só produtos canadenses, nada que seja americano. E alguns mercados estão sendo tão mais drásticos que eles estão retirando das prateleiras produtos que são americanos. Vou mostrar o vídeo para vocês verem.
Então o boicote canadense aos Estados Unidos está bem forte. Como eu falei para vocês em outro vídeo recente, até algumas lanchonetes lá, como tipo McDonald's, né, seria hamburgueria, eles colocam uma placa bem grande dizendo feito com queijo canadense, 0% de queijo americano. Porque eles estão fazendo um forte boicote à indústria americana. E os fazendeiros americanos já estão sentindo isso. Eles estão começando a ver na pele os problemas que isso aí está causando. O Laranjão fez uma postagem no X ontem, onde ele falou assim em inglês: para os fazendeiros americanos, estejam preparados para produzir um monte de produtos agrícolas para serem vendidos dentro dos Estados Unidos, inside the United States. O que ele quer fazer? Ele tem uma ideia de que os fazendeiros produzam não para exportar mais, mas para ficar no mercado interno. É isso que o Laranjão quer fazer. Só que muitos deles dependiam de exportação, pessoal, principalmente para os países vizinhos, como o Canadá. O Canadá comprava muita coisa dos Estados Unidos, principalmente frutas. Então, com essas taxas altas tarifas, o Canadá vai ter dificuldade de comprar frutas com bom preço. Até porque, para quem não sabe de geografia, o Canadá é um país mais frio, tá? Para quem não sabe. É um país que tem neve, fica mais próximo do Polo Ártico. É um país setentrional. Tanto que boa parte do Canadá não é habitada, né? Aquela região chamada tundra, que só tem neve e tal, não sei o que. Então o Canadá não tem muita variedade de frutas, porque para produzir certas frutas você tem que ter um clima mais ameno, porque senão a geada vem, a neve, come, não vinga. Então eles importavam muita fruta dos Estados Unidos. Agora com essa tarifa do Trump e o boicote dos canadenses, muitos produtores americanos que vendiam para o Canadá, laranja, maçã, outras coisas, vão perder seus estoques. Ou vão ser forçados a vender só no mercado interno, que não é o bastante para o tanto que eles produzem. Ou seja, mais uma decisão idiota do Laranjão. Tá? Ainda essa semana também, pessoal, uma refinaria de óleo, né, de petróleo, a Irving Oil, que fica no leste do Canadá, fica bem em cima daqueles últimos estados americanos, como Washington, Oregon, etc. Ela também já anunciou que por causa das tarifas do Trump, ela vai ter que repassar o gás que eles refinam lá, que vai justamente para os Estados Unidos, com aumento nas tarifas, que é o estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Então olha que loucura, o Trump taxou o Canadá, isso vai refletir nos próprios americanos, que o gás de cozinha vai chegar mais caro para eles mesmos. Boa ideia, Trump, boa ideia. Vai lá, Laranjão, você está mandando muito bem no governo. Inflação disparando, produtos ficando caros, desemprego já aumentando, a taxa de juros que ele queria que baixasse, já o Banco Central americano lá, que seria o Fed, né, deles, falou que não vai baixar a taxa de juros porque as medidas dele estão gerando inflação. E tudo isso. Fora o Elon Musk, né, que além daqueles problemas que eu mostrei no vídeo anterior, 3.000 cientistas pediram para a Royal Society britânica remover o Elon Musk, porque ele tinha sido adicionado como membro da Academia de Ciências por causa das contribuições dele, como foguete que dá ré, internet por satélite, essas coisas. Mas agora eles estão vendo que ele é um cara fascista, eles querem a remoção do nome dele. E para finalizar o vídeo, pessoal, a China anunciou hoje também que cancelou a importação de soja de 3 companhias americanas. Ou seja, essas companhias vendiam soja para a China bloqueou esses 3 mercados. Ou seja, a China está começando a parar de comprar coisa dos americanos e provavelmente eles vão comprar mais do Brasil. Principalmente soja, né, que nós somos concorrente dos americanos. Tá? Então é isso que está acontecendo. A China proibiu também a exportação de madeira dos Estados Unidos e a China fez uma nota diplomática bem dura contra os Estados Unidos. A China falou: se os americanos quiserem guerra com a gente, seja de que forma for, militar, guerra financeira, comercial, seja como for, nós vamos resistir. O que a China está dizendo? A gente não vai fugir do pau. Você quer guerra, Laranjão? Vem pro pau que a gente vai pro pau também. Então é isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, pessoal. Em menos de 2 meses do governo Trump, tá? A China também está já conspirando aí com outros produtos também, que vai boicotar várias coisas dos americanos. Já que o Laranjão colocou tarifas na China, a China vai colocar tarifas nas coisas que vêm dos Estados Unidos. Agora, o que mais está preocupando os americanos na questão da China é a questão de insumos. Insumos para fazer medicamento, produtos químicos, essas coisas. A China já falou que vai parar de vender para os americanos. Então, algumas indústrias americanas que dependem de insumos chineses, se ferraram com o Laranjão. Então, o Laranjão está dando uma verdadeira aula de como não governar um país. Se em menos de 2 meses nós já estamos vendo esses absurdos, até a inflação disparando, que a inflação calcula-se a média, né? Mas quando você sai da média, você vê que alguns produtos ficaram bem mais caros. Outros nem tanto, né? Ficaram estagnados. Por isso que se calcula a média. Mas que nesse exemplo aí de um carro de $8.000 chegar a $100.000, os fazendeiros americanos já estão desesperados, porque não vão conseguir exportar para o Canadá. E vários setores da indústria já pedindo para o Trump parar com isso, é sinal que a coisa está ficando feia lá. E os bolsonaristas ainda acham que o Trump vai salvar o Brasil. Isso aí eles queriam para o Brasil, tá?
os bolsonaristas. Eles queriam que o Trump fizesse isso, taxasse tudo que fosse brasileiro para ferrar com a nossa economia. O México, ele suspendeu as tarifas por enquanto, por 30 dias, tá? Mas ninguém sabe qual vai ser a reação do México, através da presidente Cláudia Sheinbaum. Vamos ver que bicho que vai dar, mas o fato é, essas políticas do Trump já foi tentada. Isso aí aconteceu, pessoal, depois da Grande Depressão, na década de 30, nos Estados Unidos, e lá foi criada uma lei chamada Lei Smoot-Hawley, em 1930. Era uma lei que impunha 59% de tarifa a produtos que fossem importados pelos americanos, que era para tentar fazer a indústria americana crescer e acabar com aquela crise econômica que houve. Vocês lembram quando a Bolsa de Valores caiu e tal? Vocês já devem ter estudado ou ouvido falar sobre isso. Não deu certo, pessoal. Na década de 30 essa lei não durou nem 3 anos, aproximadamente uns 3, 4 anos, se não estou enganado. Eles tiveram que retirar essa lei, porque isso afetou drasticamente as exportações dos Estados Unidos e as importações. Então o país acabou piorando a situação econômica depois dessa lei Smoot-Hawley de 1930. E é engraçado que o Donald Trump, ele é americano, né? Ele deveria saber disso. Será que ele não estudou história? Nunca viu que pouco tempo, é recente até, 1930. Não faz nem 100 anos ainda. Tem 94 anos essa lei. Será que ele não sabe que há quase 100 anos atrás os americanos tentaram fazer isso e não deu certo? Ou será que o Laranjão está com sangue nos olhos e quer realmente destruir a América? Não sabemos, né, pessoal? Mas o fato é, olha a guerra comercial que ele está causando aí. O Canadá está com muita raiva dos Estados Unidos, boicotando produtos, vaiando o hino, retirando produtos americanos da prateleira. Isso que o Canadá é um país amigo e vizinho. É, Laranjão, parabéns. Eu não dou 6 meses, o povo vai começar a ir para as ruas para poder tirar o Laranjão do poder. Agora, eu não sei o que passa na cabeça do cidadão americano que votou nesse sujeito. Eu falo dos que votaram nele, tá? Eu tenho amigos americanos que odeiam o Trump. Eu tenho até um amigo de Iowa, que a gente estava falando de política uma vez, ele meteu o pau no Trump. Então eu não sei o que deu nos americanos. O cara que foi condenado, um cara bruto, não tem decoro para ocupar o cargo de presidente do país mais importante do mundo. O cara só faz merda. E mesmo assim os americanos acharam bom colocar ele de volta no poder. Para esses americanos eu digo, bem feito. Principalmente do agro, né? O agro americano é tão estúpido quanto o nosso agro. Bem feito, vão lá. Votem no Laranjão. Agora a China está parando de comprar do agro de vocês. É que nem aqui no Brasil, quando o Bolsonaro foi presidente, ele arrumou treta com a China parava de comprar nossos produtos do agro. Ou seja, o agro consegue ser estúpido tanto lá quanto cá. Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí que ajuda o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais, comente também a opinião de vocês, que isso é muito importante, tá? Tô feliz que o pessoal tá gostando do canal. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.